nós teremos agora o lançamento da Sociedade Brasileira para Pesquisa em Prevenção. E neste momento eu passo a palavra à professora Daniela Schneider, da Universidade Federal de Santa Catarina, e às professoras Sheila Murta, da UNB, e Zila Sanches, da Unifesp, para que elas possam fazer o lançamento da Sociedade Brasileira para Pesquisa em Prevenção. Por favor, senhoras. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Daniela, já falei hoje essa tarde. Eu sou a professora Zila Sanches, do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora do CEBRID. Boa noite a todos, eu sou Sheila Murta, professora da Universidade de Brasília, inclusive colega da professora Fátima Sul de Braga. Nesse processo, nós três participamos deste projeto, que é uma parceria com a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, parceria com o NODC. E nessa trajetória de buscar a validação de programas preventivos para a realidade brasileira, a gente foi entrando em contato com pessoas que trabalham na área e a gente avaliou que havia muitos pesquisadores nessa área, muitas pessoas trabalhando em prevenção, mas na verdade uma dispersão. A gente não tem uma rede de pessoas que trabalham com prevenção. Então, inicialmente essa foi a nossa ideia e está aqui para as minhas amigas para a gente iniciar, para a gente falar um pouco das razões de por que a gente pensou então de a gente fundar aqui nesse momento uma sociedade brasileira para pesquisa em prevenção. A minha temática de pesquisa, eu diria em síntese que é prevenção e promoção de saúde mental no ciclo de vida. Atualmente eu trabalho principalmente com programas de prevenção à violência no namoro entre adolescentes e jovens e também com promoção de saúde na transição para a aposentadoria, então para pessoas que ainda não se aposentaram. Também tenho trabalhos com programas de prevenção a maus tratos contra o bebê, com pais de primeira viagem. Então esses trabalhos, em diferentes momentos do ciclo de vida, caracterizam o trabalho que eu faço e também dos meus orientandos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, alunos também de iniciação científica, na Universidade de Brasília. Bem, eu tenho trabalhado nos programas preventivos do Ministério da Saúde, assim como a Zila e a Sheila, e eu acho que nós temos trabalhado, enquanto universidade, na avaliação desses programas. A gente fez ali um roteirinho, porque na verdade a gente não sabe muito bem como conduzir isso aqui, se vocês estão notando. Para ser bem verdade. Então a primeira coisa que a gente queria pedir era que você se aproximasse, porque isso aqui não é uma palestra, não. Isso aqui é uma conversa que a gente vai fazer para verificar se essa necessidade que a gente sentiu de constituir uma rede de pessoas que trabalham com prevenção, se também é compartilhada por outras pessoas, não é uma loucura da nossa cabeça, se também... Então a gente queria pedir para as pessoas que ficaram aqui, que as pessoas se aproximassem. A gente não é palestra que a gente vai dar, a gente vai fazer uma conversa agora, para ver se vocês compartilham dessa mesma ideia e se vocês veem a importância de a gente estar constituindo uma rede que vai estar aprofundando esse tipo de questões, tanto no campo da pesquisa quanto nas atividades preventivas. Eu acho que vale contextualizar de onde surgiu essa ideia, né, além daquilo que a Daniela... a primeira pessoa que conversou com a gente sobre a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Prevenção foi o Dr. Ticanori, que está aqui presente, que nos deu a ideia e inclusive a incumbência de pensarmos uma sociedade que agrupasse os diversos profissionais, tanto da pesquisa quanto da ação preventiva, nas diversas áreas do conhecimento, não só na área de drogas. Por isso, nós também convidamos e temos aqui presente as professoras
depois a Sheila podia estar apresentando, que trabalham em áreas complementares à dependência ou ao consumo de drogas. E vale reforçar aqui, o momento aqui é um momento informal, porque nós estamos trazendo a ideia de fundar a sociedade, trazendo a ideia, inclusive, de, no ano que vem, fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção, não só de drogas, como foi esse, mas o Brasileiro de Prevenção focado em outros aspectos também, tanto da saúde física quanto da saúde mental e social, tá? E o objetivo aqui é ouvir vocês também. Eu falei para vocês que eu sou professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. As minhas linhas de pesquisa envolvem praticamente questões diversas da prevenção de consumo de drogas, então eu sou da área de consumo de drogas, e focado em ambiente escolar e em baladas, então, né, com os jovens, adolescentes, no caso de escola, então a gente está avaliando tanto o projeto #TamoJunto quanto o Jogo Elos, em parceria com o Ministério da Saúde, e um projeto grande de baladas na cidade de São Paulo, avaliando o contexto e através de intervenções digitais com jovens baladeiros. Agora falta a Daniela. O que nós pensamos, né, é na necessidade de uma articulação em torno do campo da prevenção e nós não sabíamos muito bem, funda, não funda, o que a gente faz, e a ideia, então, nós tivemos, na verdade, ele falha, mas ele volta, na verdade, de a gente marcar isso como marco inicial de um processo que culminaria daqui a um ano, mais ou menos, pensamos no final de novembro, como a Zila já falou, o primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção. E a gente, nesse um ano, vamos fazendo a gestação desta criança que nasceria lá, né? Para isso, nós já esboçamos, com base um pouco na Sociedade Europeia de Prevenção e na sociedade, na SPR, na Sociedade Americana de Prevenção, esboçamos uma proposta de estatuto, de regimento, e circulamos e-mails, fizemos uma metodologia, metodologia bola de neve. As pessoas foram indicando nomes, a gente mandava e-mail e pedia para as pessoas indicarem novos nomes de pessoas que trabalham em prevenção. Então, assim, a gente deve ter mandado este e-mail para uma centena de pessoas que foram indicadas, e a ideia é que a bola de neve continue, né? Até ela virar uma avalanche, quem sabe. Então, essa é a ideia inicial. Eu acho que aqui, como vocês estão vendo, a gente não sabe muito bem o que fazer aqui nesse momento. Pode, mas vê se vocês concordam, só deixa eu dar ideia. A gente ia pensar, de repente, circular o microfone e cada um dizer, sem nenhuma teoria muito profunda, porque a gente tem pouco tempo e já está avançado na hora, mas as pessoas se apresentarem, dizerem de onde são, se trabalham com prevenção ou não, e se teriam interesse de participar da sociedade. Desculpa, tu ia falar outra. Tá. Isso. Eu acho que a gente iniciaria assim, sabendo que não é prevenção AD, né, não é álcool e drogas, é mais ampla, e a gente vai começar então com as pessoas que a gente convidou. A gente convidou algumas pessoas que não são de AD, porque aqui só tem quase AD. Isso. E eu, ao mesmo tempo, já passo para você, Sheila, eu vou circular 2 papéis. Um que é uma lista de assinatura de presenças e uma outra que é uma espécie de um cadastro, que tem os dados das pessoas para a gente poder se comunicar. Ok? Então vai estar circulando dois papéis, uma lista de presença e um cadastro. Tá? Vou começar a circular agora. Antes que vocês se manifestem, gostaria só de explicitar o que nos ocorreu, que seriam os princípios ou as razões
de criação dessa sociedade, né? Para que criar ou por que criar? Como as colegas já colocaram, nós pensamos que seria rico para a sociedade brasileira, nos seus vários segmentos, desde a produção científica, as políticas públicas, a prática em prevenção, o ensino de prevenção, um grupo, uma associação, uma sociedade que reunisse pessoas que lidam com essa temática, sejam pessoas que investigam ou que administram ou que pensam as políticas públicas ou que conduzem com a sua boa vontade ações no campo da violência, de álcool e drogas, da sexualidade, da violência em suas várias manifestações, como a homofobia, o racismo, a violência pelo parceiro íntimo, enfim, diferentes focos. Então seria uma sociedade que lide com diferentes temáticas, que reúna saberes de diferentes áreas, e aí nós poderíamos pensar nas ciências humanas e sociais, nas ciências da saúde de modo geral, que também possa contribuir, como dito, com as políticas públicas, também com o ensino de prevenção. Nós vimos hoje ao longo do dia que existe uma grande carência, né? Como se faz, o último palestrante disse, não vale qualquer coisa em prevenção. Então nós precisamos claramente desenvolver, avaliar, implementar, difundir, ensinar maneiras que sejam mais benéficas para nós, que também não sejam perda de esforço humano, perda de recursos financeiros também. E isso, por fim, resultando, ou começando com uma rede, ou resultando numa rede, ou passando por uma rede, né? Enfim, tudo isso. Então, é isso que nós temos em mente, e a nossa intenção dar forma a esse projeto com vocês. Gostaríamos muito, então, de ouvi-los, seja relacionado a quem são vocês, ou o que vocês propõem para essa sociedade, algo breve, aqueles que quiserem se manifestar. Breve em função do tempo, né? Talvez o Ticanori queira começar? Então, pessoal, tudo começou com ele. Olha que coisa maravilhosa. Bom, não sei se é muito maravilhoso, é porque eu estou na posição de gestor e eu vou dizer bem franco, o lugar do gestor, investir em prevenção é um jargão, não gastar dinheiro. Por quê? Porque nenhum gestor geral funciona, nem eu não achava. Então, quando está escrito lá de evidências, né, tem um raciocínio instrumental, né? Você vai fazer um investimento e você espera retorno e que isso tenha significância pública. Certo? Isso é muito importante. Não basta a gente ter que lidar com, chama assim, uma diretriz moral, né? Deveríamos fazer a prevenção porque no senso comum a gente deve tentar evitar que os males aconteçam. Ok, mas o senso comum ele não necessariamente traz resultados práticos, né? Não é tão evidente. E no campo da prevenção, o que mais me convenceu que a gente deveria, primeiro, aceitar as práticas que têm evidência, não é como uma ideologia baseada em evidência, apenas, né? Mas tem um outro lado, é que as investigações mostraram que as boas vontades levam também para o inferno. Existem um conjunto de práticas, quando você vai mensurar, vai verificar o resultado, elas não são aquilo que a gente acha. Várias induzem consumo, induzem práticas que a gente não gostaria de fazer, mas fazem. E esse é um risco pior ainda, porque aí nós estamos gastando dinheiro contra aquilo que a gente quer fazer e produzindo aquilo que não queríamos. Tá certo? Então, aí eu tangenciei um pouco o que se fez aí, né, com os companheiros da UNBC. Eles mostram que, de fato, existe uma possibilidade de você trabalhar metodologicamente, distinguir objetos, trabalhar isso de forma sistemática, para tentar verificar, primeiro, de uma forma pragmática, o que possa distinguir em termos de resultados ou não resultados positivos. Essa é a primeira coisa. Depois, conversando um pouco mais, e aí são, chama assim, muito pragmáticas as ações, né? Essas intervenções são muito pragmáticas. Agora, no segundo nível, você começa a tentar pensar o que de fato, quais são os mecanismos
que te faz diferença. Assim, existem um conjunto de... As três ações que as três professoras, cada uma está cuidando de uma fase comigo, que foram selecionadas pela Universidade para nós, elas mostraram eficazes e com resultados. Ok. Agora, quando você começa a pensar, por que funciona? Por que outro dia, a gente tem esse Tamo Junto, hashtag Tamo Junto, que em inglês era Unplugged, né? Aí mostraram um outro caderninho, um outro projeto, muito igual, né? Muito igual, discursivamente, né? Faz isso, trabalha com qualidade de vida, blá 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 blá. Só que tem diferenças de desenho e o Gregor falou assim, o problema é que este não conseguiu em nenhum lugar nenhum mostrar resultado. O Unplugged conseguiu mostrar diferenças, né? Tem algumas situações que não conseguem dar resultado tão significativo e outros conseguem mostrar resultado muito significativo. Mas o outro nunca conseguiu mostrar resultado. Então, vai ficando claro que não é tão simples assim, né? Fazer um caderninho bonitinho, dar as palavrinhas certas, o discurso certo, mas no operar, né, no fazer, no acontecer, tem coisas que não são tão elementares. Ao contrário, hoje esta tarefa, bom, se essas metodologias funcionam, né, um segundo nível de pesquisa é por que faz a diferença? Qual o elemento que faz distinção? Né? Quais são os core elementos dessa história? Né? E esse é um desafio intelectual, um desafio metodológico. Por quê? Do outro lado, se a gente começa a entender, e é por isso a questão de que outros campos de saber entrarem nessa história, e nós estamos começando a poder, eu pensei assim, de forma bem simples, se a gente sabe fazer prevenção, a gente sabe fazer promoção. Né? A gente está começando a discutir determinantes de comportamento, determinantes como se produzem, né, formas de comportamento e conduta numa sociedade complexa como a nossa. Acho que é isso que nos desafia, e para a política pública, que é um lugar que eu ocupo hoje, eu acho que isso é fundamental. Então, é um pedido que eu fiz, vocês, como hoje na academia lá, tem que ser um parceiro para também fomentar isso no conjunto da sociedade. Nós sabemos disso em conjunto, de profissionais que trabalham, que se dedicam a isso e tal. Agora, organizar esse campo, né, dentro dessa diretriz maior, dessa macro diretriz, que é um discriminante. Que tipo de política a gente faz? A gente precisa ter políticas que sejam capazes de evitar o mal, né, e apostar. Quando eu digo assim, que tem evidências, não é um problema de certeza absoluta. Né? Eu sou pragmático nesse sentido. A gente tem que acreditar que vai dar certo, mas também ser capaz de corrigir a partir do momento que a gente detecta que não está funcionando. Né? Porque senão a gente permanece anos e anos repetindo a mesma coisa, não sabe se fez bem, se fez mal, né? Continuamos rezando, né? E torcendo. Torcer é bom, mas não resolve muito a vida. Né? É isso. Você quer falar? Obrigado, doutor. Eu acho que a iniciativa é uma iniciativa sumamente importante e uma boa iniciativa. A UNODC não apoia nenhum programa, nenhum projeto que não tenha uma base na evidência. Então, para mim, a parceria com a academia é fundamental, porque onde nós vamos conseguir o conhecimento? Está com você. E eu acho que o papel que nós poderíamos cumprir aqui do escritório em Brasília, um papel articulador, um papel de facilitador para organizar estas questões. Porque nós temos uma experiência internacional, ainda nós não temos uma unidade de conhecimento aqui em Brasil. Já vamos a ter, mas ainda não temos, mas temos uma em Viena. Então, nós podemos ajudar muito. Nós temos a parceria com a Organização de Estados Americanos, que tem um observatório interamericano, que fomenta a mesma coisa que nós queremos fomentar, que os programas de prevenção sejam bons porque tem uma base
que mostra que tem um resultado, com muito pragmatismo. Eu trabalho no tema de droga faz quase 20 anos já. Quando eu trabalhava faz 10 anos, as pessoas falavam de algo que eu falava hoje, né? As pessoas falavam de prevenção e muitas delas tinham umas dúvidas enormes. Por quê? Porque não mostravam resultados. E quando o sistema de avaliação da Organização de Estados Americanos começou a fazer algumas recomendações, por exemplo, aos países, você tem que fazer mais prevenção, você tem que fazer isso, você tem que fazer outro. Algumas pessoas lá dentro da CICAD começaram a falar, não, você tem que avaliar o que você tem. Por quê? Porque muitos destes programas foram um fracasso enorme. Isso aconteceu não somente em países não muito desenvolvidos. Isso aconteceu em Chile, por exemplo. Aconteceu nos Estados Unidos. Então, eu acho que é muito importante ter uma ideia de desenvolver uma rede, uma área de conhecimento neste tema. E nós estamos dispostos a ajudar. Nós já venimos ajudando e gostaríamos de crescer a ajuda nesse sentido. Eu sou Márcia Berto, eu sou professora da Universidade de São Paulo, no curso de Psicologia, e eu venho trabalhando com prevenção de transtorno de conduta e violência na escola. Então, eu tenho desenvolvido programas que atingem professores, crianças e os pais. Então, uma preocupação também com a conexão entre a escola e a comunidade. Tá? De forma a sustentar as medidas, né, que são implantadas na escola, entendê-las e fazer parte, né, dessa rede. Né? Então, acho que eu estou aqui hoje trazendo uma contribuição da área que eu atuo, né, e pensando, assim, acho que pensar junto sobre algumas questões que a prevenção, né, nos coloca. Né? Não só, eu acho que promover intervenções, desenvolver intervenções baseadas em evidência, né? Mas como a academia pode, né, no momento que ela promove esse tipo de conhecimento, como ela pode colocá-lo à disposição da sociedade. Né? Eu acho que a questão de implementar na sociedade, de disseminar em larga escala as intervenções que são produzidas em meios mais controlados de pesquisa, também é um desafio para a gente. Né? Acho que há um avanço, especialmente fora do país, né, quanto a muitos programas baseados em evidência, mas mesmo assim ainda há essa lacuna, esse campo de trabalho para entender como é que essas intervenções elas vão para o mundo real e o quanto elas precisam ser transformadas a partir da ideia original e ainda serem assim eficientes para lidar com os problemas que a gente objetiva. Então, estou aqui também para a gente discutir junto e acho que agregar, acho que dialogar mesmo, entrelaçar conhecimentos, para que a gente avance no campo e traga contribuições mais expressivas, né? Porque a gente sabe que muitas das intervenções que são, apesar de haver muitas intervenções baseadas em evidência, né, especialmente fora do nosso país, mas muitas vezes a sociedade opta por utilizar medidas que não são baseadas em evidência. Então, eu acho que entender também por que isso acontece, né, e a partir daí fortalecer o campo. Fui também da Universidade de São Paulo. Eu sou professora colaboradora sênior. Atualmente na Universidade de São Paulo nós temos a grata satisfação de em várias outras universidades criaram esse novo sistema que é de colaborador sênior. Quer dizer, você não é mais uma professora aposentada, você é uma professora colaboradora sênior. Qual é a diferença? A diferença é básica e fundamental. Então, eu fico muito orgulhosa, ele gosta de apanhar. Mas por falar em violência, não é? A mãezinha do microfone vai ficar danada da gente responder. Novamente. O colaborador sênior, ele pode continuar a fazer pesquisa, ele pode continuar
orientando. E pode até levar, ser convidado e vir colocar para as pessoas o que é que a experiência dele pode contribuir com a fundação de uma sociedade tão importante como essa que nós estamos vendo hoje em processo de nascimento. Há muito tempo atrás, quando eu iniciava como professora, doutora na Universidade de São Paulo, a professora Márcia, que acabou de falar, ela foi minha doutoranda. E o que ela fez tem muito a ver com o que eu estava pensando e com o que ela combinava com o que ela pensava também. A psicologia, ela tem uma tradição, como muitas outras áreas do conhecimento, de ser individualista e remediativa. E nós achávamos que devia haver uma mudança nisso. Por que a gente achava isso? Primeiro, porque a gente havia feito uma pesquisa que mostrava que as pessoas que iam para fazer tratamento na Universidade de São Paulo, as criancinhas que para lá iam, elas desistiam do atendimento. Então, nem só, a psicologia não era só remediativa, ela tinha que lidar com um negócio que era desistência. E desistia por quê? Porque não tinha nem condições para ir receber o atendimento. Então, a gente analisou aqueles dados todos, tinha algumas questões que eram mais frequentes, e a agressão física era uma das coisas mais frequentes que levavam as crianças que tinham modelos de agressão física em casa a agredirem os seus colegas. E quando iam para a universidade, estavam nos serviços de escola, desistiam, porque era muito longe, não tinha dinheiro para pagar. Então, nós propusemos que a gente devia criar uns sistemas que levasse o atendimento até onde elas estavam e não deixar. Então, estávamos caminhando no setor da prevenção. E isso era por volta da década de 90 do século passado, tá certo? Então, eu fui nessa ocasião, eu fui para a Inglaterra numa visita de intercâmbio com uma pesquisadora inglesa, e ela me levou na comunidade para ver um trabalho preventivo em atuação em Cambridge, né? E tudo que eu tinha pensado que devia fazer era aquilo que já estava sendo feito em Londres. As mães eram atendidas na comunidade, enquanto os seus filhos ficavam sendo tutelados por pessoas que eram voluntárias e podiam informar qual era a evolução daquelas crianças que vinham sendo acompanhadas e as mães vinham recebendo orientação naqueles centros. Então, essas ideias foram implantadas a título de experiência por mim e pelos meus alunos que depois me sucederam. E foi muito interessante, porque hoje nós vamos no programa junto de medicina preventiva no Brasil fazendo o mesmo caminho. Quer dizer, nós estamos nas diferentes áreas do conhecimento chegando à conclusão de que a melhor coisa que nós temos que fazer é de trabalhar em prevenção. Por isso, cabe perfeitamente a fundação dessa sociedade. E eu agradeço de coração o convite que me foi formulado e eu estou feliz de estar aqui por poder testemunhar que aquelas ideias que nasceram há muito tempo atrás, elas vão ser valia e vão ser de valia e vão ser no futuro aquilo que a gente vai ter para frente. Tá bom? Muito obrigada. Queria contar para vocês em 30 segundos algo importante aqui. Algum tempo atrás, uma professora da Sâmia Abreu, que atualmente integra a equipe do Ticanori, sob minha orientação no mestrado dela, ela fez um levantamento de como estava a produção nacional da pesquisa em prevenção no campo da saúde mental ou dos aspectos psicossociais. E aí ela identificou as publicações nacionais, os autores, os primeiros autores, e foi entrevistá-los. Eram em torno de 10 pessoas. E Márcia e Edviges, Vivi, estão entre essas pessoas. Isso tem algo como 2 anos. Então eu fico muito feliz de que esse esforço, feito aqui, ali, lá, possa agora se juntar e ter vocês duas aqui. Muito obrigada por terem essa estratégia, né? Por terem vindo, né? Por trazerem o seu entusiasmo, a sua experiência, o seu desejo. Agora,
Agora, então, nós vamos seguir. Eu vou pedir que as pessoas que falarem sejam breves, para que a gente possa chegar à conclusão, né, e irmos descansar, então. A Márcia e a professora Edviges, e eu vou passar a palavra para a Deise, depois nós temos a inscrição do Tarcísio e dele ali, e ela. Porque as três foram as pessoas que não são da área de AD, que a gente fez um convite para várias pessoas que toparam estar aqui, porque, como já falamos, a ideia é que a prevenção seja mais ampla. Então, as três, primeiro elas, que são nossas convidadas de honra aqui, externas ao AD. Boa noite, pessoal. Eu agradeço muito o convite. Então, como eu não sou da área, eu sou pediatra e endocrinologista de São Paulo, da Unifesp, e eu trabalho com crianças e adolescentes infectadas pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis também. E eu acho que vai ser muito produtiva essa conversa da área da saúde, com ciências humanas, ciências sociais, nesse aspecto, que é uma população que eu trabalho que tem muitas vulnerabilidades, todas essas questões da gestação das meninas com HIV agora, tem uso de drogas, exposição a famílias vulneráveis, enfim, é uma população cheia de peculiaridades e a gente pode contribuir um pouquinho com essa sociedade, espero. Bem, meu nome é Tarcísio Andrade, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e coordeno um programa de extensão, a Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante, que reúne alguns projetos nessa área de atenção ao uso de drogas, inclusive um CAPS-AD docente assistencial. Um dos nossos projetos é um projeto de prevenção do uso abusivo de drogas entre escolares da rede estadual de ensino. E nesse projeto, que é um projeto eminentemente prático, quer dizer, há uma pequena componente de aulas formais, mas se segue a uma supervisão e depois a constituição em cada escola de um núcleo de atenção ao uso de drogas. E esse trabalho é muito árduo, é um trabalho muito difícil porque passa por muitas variáveis. Mas ele nos diz o quanto é difícil a prevenção. E eu tenho um certo desconforto quando, há muito tempo, em 1992, fiz uma consultoria para o UNODC e eu já ouvi as pessoas falando em prevenção de 50 mil pessoas. Isso me assusta um pouco. Eu acho que hoje no Brasil nós vivemos isso. Há muitas propostas de prevenção, números assim vultosos, e eu me pergunto o quanto isso efetivamente está interferindo na ponta. O que é que está acontecendo mesmo na escola, na comunidade, onde seja. Estou falando da área de droga. Então, quando eu vi o anúncio da sociedade, eu achei assim, extremamente oportuno. Sobretudo, para que a gente tenha a oportunidade de fazer essa interação e de avaliar o que nós estamos fazendo. Qual é a relação custo-benefício das N propostas de prevenção que nós temos feito no país. E isso é dinheiro público. Isso, às vezes, quando não funciona, é perda de esperança. Você está vendo que esse negócio não adianta? Não adiantou por quê? O que é que não funcionou? Então, nós precisamos fazer isso. Agora, eu queria só acrescentar uma coisa. Eu não sei exatamente se o propósito dessa reunião é já fundar a sociedade, aí ela precisaria ter uma ata, ter a presença... Não é. Depois vai ter isso. Deflagrar o processo. Pois não. Eu acho assim extremamente oportuno e importante essa possibilidade de a gente, em comunidade, estar trocando ideias, e a gente sabe que tem muitas coisas interessantes sendo feitas. Inclusive, eu gostei muito da sua fala, Daniela, e outras tantas que eu vi aqui. Eu acho que o congresso está muito bom. Boa noite a todos, todas. Ricardo Alexandre, farmacêutico lá da Paraíba. Eu queria focar em 3 pontos. Primeiro era o questionamento em relação à natureza jurídica da sociedade, né? Eu creio que seria uma associação, mas aí eu pediria maiores esclarecimentos às senhoras. Falou de estatuto e creio que seja uma associação, mas aí eu queria esse esclarecimento maior. A segunda questão seria uma sugestão, porque quando vi ali Sociedade Brasileira de Pesquisa em Prevenção, me ficou faltando, acho que fica faltando alguma coisa no nome dessa associação. No caso, prevenção de quê? Né? Seria prevenção de saúde? Será que não seria interessante? Porque a prevenção, lembrando até o filósofo medieval, Pedro Abelardo, é universal, né? Um dos universais.
Quer dizer, prevenção a gente pode ter em relação a todo e qualquer mal. A todos os males cabem prevenções. Então, talvez, eu sugeriria, né, que se colocasse mais alguma coisa no nome. Sociedade Brasileira de Pesquisa em Prevenção, por exemplo, em saúde. Não sei, vou deixar aqui para as senhoras encaminhar isso, mas eu acho que faltou um nomezinho para a gente complementar o nome da sociedade. E também, em relação à natureza institucional, ali se colocou uma organização científica, da qual serão membros cientistas, gestores e profissionais do campo da prevenção. Ora, científica seria a natureza correta? Talvez melhor não fosse uma coisa mais assim, transdisciplinar, interdisciplinar, intersetorial, porque eu tenho medo que o científica, ele aprecione a coisa só numa esfera. Ora, ali nós temos três realidades, né? Nós temos os cientistas, nós temos os gestores, que não necessariamente são cientistas, e os profissionais que estão na ponta. Então, talvez a natureza não devesse ficar só científica. A científica fosse um dos elementos, mas não talvez o primordial. E por último, eu queria elogiar, né, a comissão, eu considero a comissão promotora e gestora dessa associação, na presença da pessoa das três docentes. Fico feliz, porque é uma iniciativa trinitária, como cristão, trinitarista que sou, fico muito feliz de ver 3 mulheres à frente desse processo. Estou de parabéns. Bom, sou Maria Heinz, trabalho na Comissão Interamericana para o Controle do Uso das Drogas, CICAD. Meu colega Rafael já mencionou que temos uma história com a criação das redes. Alguns funcionam muito bem e outros não tão bem, digamos. E nossa experiência que quero compartilhar é que, sobretudo para o financiamento, a sustentabilidade do rede, é muito importante, mais além do objetivo, pensar qual vai ser a maneira de trabalhar. Se vai ser uma rede que funciona mais como um grupo de trabalho para examinar certas coisas, como avaliação, metodologias, impacto dos programas, ou se mais bem vai ser um grupo que compartilha experiências mais geral. Digo isso porque mientras mais nossa experiência tem sido, mientras mais específico mais chance tem de conseguir apoio para o financiamento, apoio técnico, colaboração de outras entidades. As redes que não estão funcionando. Temos uma rede de 200 universidades internacionais de toda a América Latina e Caribe, que não pode conseguir financiamento para fazer nenhuma coisa, porque os objetivos são muito gerais. Então, nesse sentido, para compartilhar nossas experiências. Meu nome é Emílio, eu trabalho no UNBC também com o Rafael, coordeno a área de segurança pública e prevenção ao crime e violência. Minha colega Nara, que eu acho que é uma mais conhecida de vocês aqui, trabalha mais na área de saúde, mas a gente tem tentado, pelo menos dentro de casa, dialogar um pouco mais. Eu gostei da ideia, eu acho que como colega, que eu esqueci o nome, eu gosto da ideia, eu gosto especialmente da ideia de ser um conceito de prevenção mais aberto. Porque, por exemplo, eu coordenei 2 projetos de prevenção, um interagencial das Nações Unidas, prevenção à violência e crime, e outro aqui em Brasília, Jovens de Prevenção, com foco também diminuir a vulnerabilidade dos jovens, a violência, e sempre as drogas acabam aparecendo em programas de prevenção ao uso de drogas, também você tem o oposto. Eu acho que é interessante pensar a prevenção do ponto de vista mais transversal, né? E também um pouco da minha trajetória, que eu sou antropólogo, eu sou doutor em antropologia, vim da academia, do mundo das incertezas e das discussões conceituais da academia, para ir trabalhar do outro lado da ponta. Eu acho que o Canori vive isso, que é trabalhar com política pública, trabalhar com gestor público, onde as pessoas querem assim, resultados mais, querem uma produção de evidências científicas mais
específica, mais direta ao ponto e sem grandes elucubrações em termos disso, é certo ou errado. E, bom, por ter conhecido um pouco dos dois lados, acho que uma das coisas, pensando numa agenda prática para uma sociedade dessa natureza, seria um pouco criar alguns mecanismos de mediação entre a academia, que tem seus objetivos próprios, e também o gestor público, que também tem os seus objetivos próprios e tem suas lógicas próprias muito pertinentes, né? Mas o fato é que, em geral, e não só no campo da prevenção, a gente contrata muito consultor, a gente dirige programa, muitas vezes os acadêmicos e os gestores públicos não se entendem, né? E são duas figuras essenciais para a gente pensar em programas de prevenção, para a gente pensar em política pública, né? Então tem um meio de campo aí, pensando um pouco no que a colega da OEA disse aqui, talvez isso seja um nicho para trabalhar. E também a questão da prevenção, por exemplo, muitas vezes a gente fala em prevenção à violência, a gente tem envolvimento de policiais, de polícia comunitária, etc., e o pessoal da redução de danos, do campo de saúde, e circulando um pouco nos dois, assim, eu posso dizer para vocês que são dois universos muito diferentes. Muitas vezes as pessoas não estão trabalhando com o mesmo público, mas não falam a mesma língua, um entende o outro, e eu acho que um pouco da transversalidade, das políticas mais intersetoriais passa por aí. Eu acho que, e só para terminar, para não me alongar muito, assim, eu acho que também ela tem razão em colocar que uma das coisas fundamentais para a sustentabilidade de uma sociedade, para uma associação dessa natureza, é ter um objetivo e ter, vamos dizer, uma agenda muito clara, precisa, né? Porque é fundamental esse tipo de associação, etc., mas existem milhares equivalentes, parecidas, ou trabalhando com temas parecidos, mas numa agenda mais concreta, e talvez alguma das coisas que tenham sido ditas aqui possam mostrar alguns caminhos para vocês, mas ter uma agenda concreta, alguns temas específicos, alguns produtos muito práticos, principalmente nos primeiros anos numa associação dessa natureza, eu acho que é fundamental, porque o risco que se corre aí é abrir demais o foco da associação e não chegar a lugar nenhum. Meu nome é Larissa Polejac, sou colega da Sheila, né? Professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, e fiz o seu caminho inverso, porque eu vim das políticas públicas, trabalhei na HIV/AIDS muitos anos, e agora estou na academia, e fui para a academia instigada por essa questão de que a academia está longe das políticas públicas, né? Então, eu trabalho na área de psicologia e políticas públicas em saúde, tentando fazer essa junção, inclusive na parte de avaliação de programas, projetos, mas na área da saúde especificamente, ainda da HIV/AIDS, e recebi o convite para estar aqui com vocês e fiquei muito feliz com esse convite, porque eu acho que um jeito da gente começar a parar com essa ideia de que a academia está longe das políticas públicas é começar a fazer coisas que façam sentido para os dois lados, né? E acho que uma coisa que é importante é essa, de mostrar as coisas que de fato são feitas, funcionam, as boas práticas, né? E principalmente a gente poder abrir diálogos para compartilhar essas experiências, porque de fato a gente perde muito tempo, inclusive academicamente, fazendo coisas que o colega já está fazendo. Então, acho que uma das coisas que a sociedade pode ajudar é a gente mostrar o que já está sendo feito, dar visibilidade. E aí, de repente, a gente começa a identificar parceiros e fortalecer isso, economia de tempo, dinheiro, e fortalece também as políticas públicas, né? Na medida que a gente dialoga com o próprio gestor sobre a demanda, daquilo que é necessário para a gente focar a nossa atenção, e aí a gente vai crescendo junto. Bom, teria N ideias, né, para a gente pensar junto, mas quero dizer para vocês que estou feliz, à disposição, né, para a gente pensar, e muito bom rever amigos, né? Meu nome é Lauriene, eu sou de Minas Gerais. Eu queria parabenizar a organização pelo evento e queria também fazer uma sugestão. Bom, eu sou professora, sou educadora em Direitos Humanos. É uma matriz curricular que nós criamos para a província marista do Brasil Centro-Norte. É uma matriz curricular hoje obrigatória para todos os alunos do ensino fundamental. E além de professora de Direitos Humanos, eu também trabalho com adolescentes em conflito com a lei
e tenho uma experiência das APACs, que é com adultos, é um modelo diferenciado do sistema prisional, que hoje eu utilizo o recuperante, que é o preso, né, que traficante, até então traficante, hoje ele me ajuda a educar em direitos humanos. Então eu também gostaria de poder estar contribuindo para essa experiência que eu tenho de 12 anos no sistema prisional e adolescentes com conflito com a lei. Acho que gostaria de sugerir que a pesquisa tivesse por objetivo fundamentar, subsidiar a elaboração das políticas públicas no combate à violência, à questão das drogas, até para que possamos nortear as estratégias de investimento com relação ao combate ao uso de drogas. Seria uma sugestão. Eu dar algumas respostas em relação a alguns dos comentários, só para já, talvez, ou não, esclarecer. Quando a gente pensou a sociedade, a ideia era agrupar os pesquisadores das diversas áreas de prevenção, das diversas regiões do país, porque a gente sabe que existem iniciativas, em geral, isoladas e as pessoas não se conhecem. Então, a sociedade daria essa visibilidade coletiva, né? E permitiria que nós pensássemos as redes de pesquisa. Então, por exemplo, um exemplo típico, Ticanori, com essa proposta enorme de avaliação dos 3 programas de prevenção, que agora estão em 8, 9 cidades, né? Precisava de uma equipe nas diversas cidades para gerenciar tanto a implantação quanto a avaliação dos programas. E a gente, basicamente, tinha uma dificuldade de encontrar pessoas que se encaixassem no perfil tanto da avaliação quanto da implantação nesses locais. Tendo essa sociedade, toda essa divulgação pode ser feita via sociedade e a gente consegue ter um corpo mais coeso de pesquisadores e profissionais da prevenção que possam estar abarcando essa ideia da avaliação, da implantação, por exemplo. E o que é importante, nós nos estruturamos no que a Sociedade Americana de Prevenção e a Sociedade Europeia de Prevenção colocam. Então, essa questão do científico, porque como são sociedades, a sociedade é uma sociedade de pesquisa a gente imagina que é uma sociedade científica. É claro que estarão presentes, óbvio, os profissionais, os gestores, mas por ser uma sociedade de pesquisa, que o foco é a pesquisa para que gere evidência e que essa evidência seja implantada, a gente pensou numa sociedade a priori científica, mas a gente colocou aqui para discussão, tá? E as nossas bases, então, para que fique mais claro, são nós utilizamos como base estatutária tanto a da sociedade europeia quanto da sociedade americana. Conversamos com o Gregor também, que deu algumas ideias e que reforçou que é importante a gente ter as diversas áreas da prevenção atuando junto, para pensar numa forma mais de promoção, né? Não isoladamente a prevenção. Você provocou algumas questões que dizem respeito mais ao formato que a gente quer dar, e essas questões foram questões de longo debate nesses 2, 3 meses que a gente tem, 3, 4, faz tempo já, que a gente vem dialogando, né? E a gente foi buscando respostas. No princípio, a gente tinha pensado prevenção e problemáticas psicossociais, né? Ou saúde mental, ou problemática. Aí, algumas questões nos foram colocadas. Por exemplo, lá em Florianópolis, o pessoal da Prefeitura Municipal, que trabalham na questão do trânsito, vieram me procurar, porque sabe que eu trabalho com prevenção, e que a gente está fazendo um pouco um modelo aí de avaliação, de políticas e tal, e começaram a dialogar. Essa é uma grande questão, prevenção no trânsito e na violência do trânsito, que é uma outra área, mas que está completamente correlacionada com a questão das drogas e outras questões de violência, a educação, porque tem a coisa da educação para o trânsito. Então, aí começamos a ver, não, mas não dá para restringir. Então, um pouco de nós deixarmos aberto é a busca, justamente aquela palavra bonita, psicóloga adora, a tal da complexidade, né? Então, eu acho que para dar conta dessa complexidade e chamar o diálogo e a interlocução, deixar aberto talvez seja uma estratégia.
porque talvez apareçam pesquisadores de áreas que têm interfaces que a gente nem imagina, né? Que façam coisas e ainda que não tenha a ver, mas a metodologia de avaliação de um programa, sei lá, vou usar o exemplo que eu disse, em violência no trânsito, é a mesma que a gente usa para álcool e drogas. Eu acho que são diálogos que uma sociedade pode possibilitar. E com isso nós vamos construindo um corpo de conhecimento, não é construindo, nós vamos solidificando no Brasil, consolidando no Brasil um corpo de conhecimentos que nos fortaleçam enquanto práticas preventivas, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante, por isso nós optamos por deixar em aberto. A segunda questão, que já foi falada aqui, só gostaria de reforçar, nós fizemos um longo debate, é Sociedade Brasileira de Prevenção ou Sociedade Brasileira de Pesquisa em Prevenção? Nós dialogamos isso bastante e optamos por manter a pesquisa em prevenção, justamente por aquilo tudo que as mesas já falaram, né, de que nós temos que começar a produzir evidências no Brasil. E a política pública e os profissionais que estão lá na ponta, eles têm que ter o subsídio disso e dar um suporte claro, consistente para essa ação. Por isso que nós entendemos, nesse diálogo nosso, que o foco principal era a pesquisa, sem querer eliminar a política e a intervenção prática, mas que a pesquisa ela daria um pouco o norte, o objetivo principal, que é nós consolidarmos no Brasil práticas, metodologias nas diversas áreas, mas que fortaleçam esse fazer mais consistente, intersetorial, interdisciplinar, né, e com consistência científica. Por isso, né, optamos por manter a pesquisa e o caráter científico que está no nosso objetivo, sem querer eliminar nada, né? E eu já participei de vários debates. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, sempre eu gosto de jogar umas pedrinhas no que a gente faz, né? Faz parte. E muitas pessoas vêm pensando, mas por que vocês estão importando metodologias se a gente produz tanta coisa boa no Brasil? Essa é uma pergunta que sempre se faz e nós, brasileiros, temos muito receio, porque por nossa história, pela massificação que a gente já sofreu, cultural e tudo isso, né, de querer ter uma autonomia no que a gente faz. E eu concordo que a gente busque ser autônomo, mas buscar ser autônomo não é ser fechado. É estar aberto para o diálogo, para a interlocução e para aquilo que em outros lugares acontecem com consistência. Desde que a gente pense que, ao nos apropriarmos disso, isso tem que ser feito sempre focado e sustentado naquilo que é a nossa realidade. Aí o que eu falava antes lá de processo de adaptação transcultural e tudo mais. Então, a gente tem que trazer para o Brasil um pouco essa consistência que em outros lugares existem. Não que existe já gente fazendo isso, é isso que eu quero dizer, né? Não é que a gente vai inventar a roda e vai começar do zero. Tem muita gente no Brasil fazendo isso, só que a gente não dialoga. Então a ideia é produzir o espaço do diálogo, né? Essa é a questão principal. E aí só para concluir. E para isso nós pensamos dois mecanismos principais. Nós instituirmos talvez que acontecesse, Tica aí, o Leon pediu para dizer que tinha outra reunião, mas ele gostaria de até de estar aqui também, da Senad, né? Mas a gente quer instituir, então, o Congresso Brasileiro de Prevenção, que vai ser o espaço dessa interlocução científica, onde nós vamos apresentar, onde nós vamos fazer redes de pesquisa, onde nós vamos pensar pesquisas multicêntricas
e pesquisas ligadas com outros países, se for necessário, etc. Então, acho que esse é um espaço. E a segunda coisa que a gente pensou é que essa sociedade tem que criar uma revista, a Revista Brasileira de Prevenção, onde a gente vai estar divulgando aquilo que a gente faz. E vai ter um espaço, então, de a gente estar produzindo essas trocas e estar divulgando isso. Pensamos... Oi? E site, blog, blá, 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 lógico, as redes sociais e tudo isso. Então, essa é um pouco a ideia que a gente tem da sociedade, né? Por isso, não sei se eu te respondi nas questões que tu citou. Não está fechado, não, tá? Mas isso tudo são ideias, né? Enquanto o microfone chega... sim, a Raquel e depois tem um colega lá atrás. Enquanto eles se preparam, queria só complementar com um detalhe. Essa produção de conhecimento na América do Norte, por exemplo, é tão expressiva que existem mais de 11 cursos de pós-graduação sobre ciência da prevenção. São cursos de pós-graduação multidisciplinares. Então, imaginem onde a gente poderá chegar com essa sociedade, com essa produção, troca de conhecimento e troca de entusiasmos também, né? de vigor, para que a gente consiga avançar. Meu nome é Raquel, estava de óculos escuros porque essas luzes me incomodam extremamente. Eu faço parte da equipe do Ticanori no Ministério da Saúde Mental, tem uma palestra amanhã de manhã que eu vou fazer parte. Eu sou a coordenadora dos programas de prevenção que a gente tem trabalhado no Ministério da Saúde. Queria fazer uma fala rápida, só para trazer mais uma dimensão importante, que conversamos hoje na hora do almoço, de que algumas respostas não temos ainda, né, de quais são as dimensões que essa sociedade pode tomar, mas algumas respostas principais a gente já tem. Eu acho que são duas muito importantes, que ela não deve ser um espaço que só inclua pesquisadores, mas que inclua implementadores, sejam eles implementadores da sociedade civil, ou sejam eles implementadores das esferas governamentais. E a outra decisão importante que a gente toma hoje no almoço é que esse um ano, daqui para o ano que vem, ele de fato vai ser um ano de um exercício democrático participativo, em que a gente convoque os diferentes atores, aqueles que concordam e aqueles que discordam, para construir um estatuto final, um jeito final, que faça sentido para aqueles que se interessam em produzir conhecimento na área de prevenção. Então, acho que as meninas pesquisadoras tiveram um trabalho excelente conosco no âmbito do Ministério da Saúde. Eu acho que a gente não pode perder a dimensão do quanto, eu falo isso sempre, assim, o quanto que o Brasil está sendo pioneiro em algumas iniciativas, eu vou falar brevemente sobre isso amanhã, porque essas outras sociedades internacionais, a americana, a europeia, quando eles divulgam um estudo de resultados, eles estão falando de 8.000 estudantes. E 8.000 estudantes era praticamente o nosso número no pré-piloto, em que a gente ainda estava preparando um estudo experimental. Então, a gente tem um desafio enorme no Brasil, as nossas dimensões continentais, as nossas diferenças culturais, e que se não for de fato um processo participativo que envolva pessoas de diversos cantos desse país, não só se torna insustentável a própria sociedade, como se torna insustentável uma política pública de prevenção. Então é isso. Bom, boa noite a todos. Eu sou Danilo, eu sou também da Unifesp, como a Zila, sou do departamento de psicobiologia, trabalho no núcleo de pesquisa em uso de substâncias, de saúde e uso de substâncias, que é liderado pela professora Ana Rodo, que também coordena algumas pesquisas na área de prevenção ao uso de substâncias. E, incluindo um desses estudos, é o projeto de doutorado da Tati, aqui do meu lado. Depois, se ela quiser também falar um pouquinho sobre o estudo. Mas gostaria só de falar uma coisa que eu acho que eu aprendi hoje, aqui ao longo do dia, que muito quando a gente fala de prevenção, e muito quando a gente fala dos fatores sociais, não sei se até utilizar o termo determinante seja o mais adequado, mas acho que assim, essa multicausalidade, esses fatores envolvidos, quando que a gente viu que o pertencimento a uma realidade comunitária, social, a um grupo, é muito importante quando a gente pensa nas ações. Né?
E aí foi uma provocação leve, mas pensando na sociedade, que eu acho que sim, é uma iniciativa fantástica, acho que é muito mais do que bem-vinda. Pensando em tudo que já foi falado, dito aqui, é muito importante a gente ter essa iniciativa. Mas eu acho que a gente tem que provocar para o pertencimento, né? E o pertencimento coletivo mesmo, uma construção, acho que até do estatuto, uma construção dos objetivos, uma construção dos planos mesmo de ação de uma sociedade, né? Então, uma sociedade, ela, se não for pensada nesse coletivo, acho que ela perde um pouquinho. E eu acho que ela, não é que ela perde um pouquinho, ela pode até começar, mas eu não sei o futuro dela, porque aí ela perde força em relação a essa continuidade de ação, né? Então é mais uma preocupação de a gente pensar nesse pertencimento desse coletivo e talvez o grande desafio seja pensar nessas ações ao longo desse ano, que acho que aqui é um pontapé inicial, né? Já tem uma proposta, porque também se não tiver uma proposta inicial, ela partir do zero fica mais difícil ainda, né? Mas acho que se pensar muito bem nesse ano, quanto que é um ano muito estratégico para ganhar uma forma, para ganhar um corpo, mas pelo pertencimento, né? Acho que é algo muito importante e é o que foi dito hoje, né? Assim, se a gente falar e a gente fazer, acho que ela acaba um casamento muito adequado. Você instiga um ponto que é muito importante, porque nós vamos lá, tanto que não estava meio que a fundação da sociedade. E no processo em que a gente foi indo, não dá para fundar hoje sem ter o processo de construção, esse que você assinala. Então, lógico que a gente vai ter alguns parâmetros para discussão, porque começar do zero é muito complicado. A gente tem algumas ideias, mas a gente vai estudar as pessoas, essas que estão aqui, outras que a gente vai usar a mesma metodologia, bola de neve, um vai indicar o outro, que vai indicar o outro, etc. Então, eu queria, para fechar, vou fechar. E eu não posso, a reitora vai me matar. Então, a gente está pensando que lá em novembro do ano que vem, a princípio pensamos em São Paulo pela centralidade, por ser mais barato as passagens, e porque tem algumas pessoas que estão em São Paulo que a gente gostaria aí de repente, convidar, porque a gente pensou como para não ser álcool e drogas, para não ser só álcool e drogas. Então, as 3 pessoas que estão aqui, que são nossas convidadas, são de São Paulo, e aí a sugestão era São Paulo, mas nada fechado também, mas a princípio é isso. E aí a gente pensou então em indicar um grupo gestor, que a gente gostaria agora de dialogar com vocês em 2 minutos. Muito bem. Nós tínhamos uma indicação, mas que passa por isso. Tínhamos pensado de nós 3, que já iniciamos o processo, tínhamos pensado em incluir, então, a professora de Virges, a professora Lúcia e a professora Daisy, porque elas representam outros campos que não álcool e drogas, e já aceitaram o convite de estar ajudando neste ano a construir este processo. Pensamos em convidar o Ticanori, que é o pai da ideia, né? Então, representando um pouco a Coordenadoria de Saúde Mental, que possibilitaria essas articulações. Conversei com o Leon, quando ele estava saindo daqui, se ele toparia também para fazer uma articulação e nos ajudar na articulação pela Senad. E eu tive uma ideia da gente incluir alguém do NODC, porque o NODC, como financia muitos projetos, etc., tem uma rede, conhece pessoas no nosso país, porque financiaram muitos projetos e poderiam nos dar um suporte aí de saber quem são essas pessoas. Muito bem. Então a gente tinha essa proposta aqui, agora também isso está em aberto, né?
aberto se outras pessoas que estão aqui presentes quiserem se somar a nós nesse grupo gestor aí. Então, olha... O que a gente ia pedir é que todos preenchessem os cadastros, porque, por exemplo, a discussão do estatuto, exatamente, a gente ia fazer via e-mail, até porque discutimos que ia ficar bizarro colocar aqui, começar, né, parágrafo 1. E aí vamos mandar para todos por e-mail e começar a discussão por e-mail entre os interessados. Então, por isso que era importante preencher o cadastro, deixar o e-mail certinho. Tá? Alguém? Ah, se é cientista nisso. Sim, se tiver a gente que queira participar, sem dúvida, sem dúvida. Tá, não vai embora sem dar o nome para nós. Você já... Seu nome? Danilo, você que provocou, não quer? Vai ficar de espectador, né? Tô te sentindo aí na plateia. Jogando pedra. Será que alguém melhor descer? Tá, vocês indicam para nós. Ó, vou falar uma tese que eu acho que é importante quando se organiza coletivos com práticas muito diversificadas e tal. É mais fácil quando a gente consegue definir pelo menos horizontes que estamos de acordo, né? Ao invés de a gente começar a discutir as nossas diferenças, né? Eu vou contar só um exemplo. Por que é importante? Recentemente aqui no país nós tivemos um debate difícil no Ministério da Saúde com o CONTRAN. O CONTRAN liberou uma definição de que todo motorista profissional, né, deve fazer um exame preventivo, né, que é um exame de cabelo, DNA, né, e de longa duração. Quer dizer, o cara vai ser identificado se ele usou algum tipo de droga, cocaína, álcool, não sei o que, nos 90 dias que antecedem o exame. Se ele tiver positivo, ele não pode nem reivindicar fazer o exame de motorista. Não pode tirar a carteira de motorista. Dizendo que isso é preventivo. Isso é violação do direito. Agora, o detalhe é o seguinte: só existe um laboratório americano que faz esse exame. Chica, nós temos tempo. Então assim, só para fechar, nós do governo ficamos numa posição difícil porque o lobby é pesadíssimo. Então, vários laboratórios brasileiros se apresentam, não, a gente faz. Na verdade, são coletores de cabelo. E enviam tudo para os Estados Unidos para um único laboratório que faz o exame. É um lobby pesado. Isso passou no CONTRAN porque a gente não conseguiu ter evidências e força de uma sociedade coletiva. E isso não funciona, é um absurdo, é uma bobagem, isso não previne nada, né? Porque o cara, 90 dias atrás usou cocaína, não, ele está limpo. Agora, não garante nada amanhã. É uma bobagem total, isso passou, isso vai ter um custo social, tem um cerceamento de possibilidade de trabalho, total, mas é isso, é um exemplo prático. Então, um exemplo assim, eu acho que uma sociedade dessa deveria ter como objetivo claro, né, produzir subsídios, não precisa nem falar de evidências, subsídios para orientar, né, as políticas públicas. Minimamente é isso, né? Acho que se a gente começar a trabalhar sempre pensando como horizonte, não como prevenção em geral, né, mas olha, eu preciso subsidiar uma política, eu acho que a gente vai construindo um caminho comum. É isso. Tá bom. Gente, então queríamos agradecer a presença de todos vocês, o interesse. Queríamos dizer que vocês vão receber notícias nossas, que acho que todo mundo preencheu aqui, né? E espero a gente se encontrar, seja onde for o congresso, no primeiro congresso brasileiro de prevenção, onde daí sim, definitivamente, com o estatuto, com o regimento, com a Assembleia Geral e ato de fundação, etc., nós vamos então fundar a sociedade. Ok? Obrigada.